Amém. Como a pastora Generina disse, a igreja está linda, vai ficar cada vez mais linda, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Amém? Meus irmãos, como foi dito pela pastora também, nós estamos num tema durante todo esse mês chamado Eu Preciso de um Milagre. Quem precisa de um milagre, levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Nós todos estamos aqui e nós estamos ansiosos para que Deus derrame dos céus chuvas de bênçãos e realize em nossas vidas milagres para que nós possamos, assim como a irmã Nete e como outros já deram testemunhos aqui, continuar agradecendo a Deus pela sua infinita bondade, misericórdia e pelo seu amor que é eterno. Deus cuida de nós. Nós temos que ter essa convicção de que Deus cuida de nós. E por isso nós estamos alegres, porque Deus está cuidando de nós. Nós vamos ler hoje um texto que encontra-se no livro de Jonas, no capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 10, ou seja, nós vamos ler todo o capítulo do livro de Jonas, todo o capítulo. Eu gostaria que o pessoal da Nazatec, o pessoal da Nazatec projetasse o capítulo 2 do livro de Jonas, e eu já quero agradecer ao Espírito Santo do Senhor, porque ele já falou aqui no nosso meio, através do cântico que foi ministrado pela nossa irmã Taline. Ela ainda se encontra aí, a Taline? Está ali atrás. Taline, prepare-se que você ainda vai cantar esse mesmo hino no final da pregação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês vão ver, na medida que eu for falando, vocês vão ver que esse hino falou tudo aquilo que nós vamos ver durante essa ministração, porque o Senhor Jesus, foi o Espírito do Senhor quem preparou essa mensagem para ser trazida hoje para a igreja. E eu agradeço ao Espírito Santo, porque ele se responsabiliza. Aqui onde eu estou é a tribuna do Espírito Santo de Deus. Nós aqui estamos apenas como instrumento nas mãos do Espírito, para que ele ministre a sua palavra ao coração da igreja. Amém. Eu vou me colocar aqui para poder toda a igreja ler juntamente comigo. Diz assim a palavra do Senhor: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos mares, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Glória a Deus. Vamos repetir esse versículo que é lindo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Glória a Deus. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti,
O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como eu disse, Senhor, no início, que teu Santo Espírito me use, ó Pai, porque eu sou um vaso de barro nas tuas mãos, para tu fazer segundo a tua vontade. E que o Senhor seja aquele que pode todas as coisas colocar no coração das pessoas o que eles precisam ouvir de ti. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Que eu seja, Senhor, como um transmissor, para que a tua palavra seja verdade no coração das pessoas. Para que elas recebam, Senhor, a tua palavra como um bálsamo, que eles recebam nos seus corações, Senhor, a tua palavra como um alimento sólido, como um alimento, Senhor, que vai trazer força e vigor, para que eles possam continuar esperançosos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura eternamente. Obrigado, Pai Santo, pela tua bondade, pelo teu amor e pelo teu cuidado em relação a todos nós. É o que nós te pedimos. Cuida de nós, ó Pai, e nos abençoa com a tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós optamos por isso. Nós optamos trazer para a nossa igreja aquilo que a palavra do Senhor coloca como verdade absoluta, e ela é a verdade. Nós conhecemos a história de Jonas, e porque ele passou por essa tribulação, porque Deus, na sua bondade infinita, Deus ordenou aquele homem, aquele profeta, para que ele se dirigisse a uma cidade chamada Nínive. Para pregar a palavra de Deus. Deus olhou e viu que tinha milhares de pessoas naquela cidade que poderiam ser convertidas e não irem para o inferno. E simplesmente olhou para Jonas e disse: olha, você irá pregar, irá fazer uma missão, irá pregar naquela cidade, porque eu amo as pessoas que se convertem. E Deus, ao enviá-lo, ele imaginou: eu não vou, porque aquelas pessoas são nossos inimigos, aquelas pessoas são más, aquelas pessoas querem o nosso mal. Quando nós estamos plantando as nossas plantações, quando nós estamos para colher, eles vêm, roubam as nossas plantações, eles vêm, roubam as nossas mulheres, eles vêm, roubam os nossos filhos, fazem com que nossos filhos se tornem cativos, e ele, deliberadamente, ele decidiu: eu não vou pregar para um povo que é mau, um povo que quer o mal de Israel. Eu não vou. E ele simplesmente decidiu tomar um rumo totalmente diferente daquele que Deus tinha determinado para que ele fosse a Nínive. Uma cidade extremamente importante, já falei dessa cidade, e ela ainda hoje existe, apenas com um nome diferente, e não é o caso dessa pregação, foi de uma outra pregação que eu fiz, baseado nesse texto, não no texto que eu li, mas baseado na história de Jonas. A verdade, meus irmãos, é que aquelas pessoas precisavam ouvir a voz de Deus. E o profeta que Deus escolheu para levar a sua mensagem decidiu não fazer. E ele simplesmente embarcou em um navio completamente diferente daquele destino que Deus tinha traçado para ele. Vá a Nínive. Ele desceu, foi para um outro lugar. Interessante é que quando nós observamos a palavra de Deus, nós precisamos, como diz as Santas Escrituras, que nós precisamos ter fé,
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos chegar na presença do Senhor tendo a convicção de que Deus existe. E quando nós chegamos na presença do Senhor, sabendo e com a convicção de que Ele é real, de que Ele existe, nós clamamos a Ele, nós pedimos a Ele, e Ele abre os céus e derrama bênção sobre nós. Ele quer nos ajudar, quer nos proteger, como diz o Salmo de número 131, que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Tal e qual essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Nosso Deus é bom e Ele quer cuidar de nós. No entanto, esse homem, quando surgiu a tempestade, quando surgiu as intempéries do mar, ele se sentiu tranquilo, porque ele não estava nem aí para Nínive, ele não estava nem aí para o povo pecador, ele não estava nem aí para que o povo fosse para o inferno. Tinha um hino que, quando eu cheguei há muitos anos atrás na igreja, e eu era descrente, eu não era ainda convertido, e eu ouvia de longe o hino, mas eu morava na casa pastoral, porque eu morei durante um ano na casa do pastor Hugo, lá em Sobradinho. E eu ouvia de longe o hino que dizia que ia morar em Canaã. Dizia, Wanda, como é que é o hino? Tu sabe ainda? Muito bem, canta aí, irmã. Para Canaã, caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou. Amém. Tem um trecho desse hino que diz o seguinte: se você não vai, não impeça a mim. Mas eu nem estava aí para o hino e entendi o seguinte: se você não vai, não importa a mim. Para mim, pouco me importa. Era o que eu entendia. Se você não vai, não importa a mim. Uma coisa eu sei, eu caminhando, eu vou para Jerusalém, eu vou para Canaã. E era assim que eu imaginava, e era assim que Jonas, com certeza, imaginava. Que eles se danem e que vão para o inferno, eu não quero nem saber. A verdade é que Deus tinha um propósito. Deus tinha um amor por aquele povo, até porque, segundo os cálculos, ultrapassava a casa de 100 mil pessoas. Era uma cidade grande para a época. Então, ele, ao desobedecer, ele foi colocado numa situação difícil, porque o navio começou a passar por uma tempestade. E todos os que estavam a bordo do navio tentaram, de alguma maneira, salvar o navio, fazendo prece aos seus deuses, clamando de alguma maneira, e Jonas, lá no porão do navio, dormindo tranquilamente. Estava lá, como eu disse, ele não estava nem aí, estava dormindo tranquilamente. As pessoas começaram a jogar tudo que tinha de carga do navio fora, até que alguém lembrou e disse: tem um sujeito que está dormindo lá embaixo, vamos lá saber do que se trata. E ao chegando a Jonas, disse: por que você está dormindo quando a tempestade está a ponto do navio ir a pique? Aí ele levantou e teve a consciência de que tudo que estava acontecendo era por sua culpa. Ele teve a convicção de que a tempestade era culpa sua, porque ele tinha desobedecido aos deuses dos céus e da terra. E por isso ele diz: lance-me ao mar, porque quando vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai cessar. E assim mesmo os homens ainda tentaram dissuadi-lo de ser lançado no mar. Mas ele tinha certeza de que quando ele fosse lançado ao mar, a tempestade cessava. E assim o fizeram, lançaram no mar.
e ele simplesmente foi tragado por um grande peixe. E aí, como nós lemos no capítulo 2, ele teve nas profundezas do abismo, ele teve aonde as pessoas não tinham como ouvir a sua voz, não tinham como ouvir o seu grito de socorro. Mas eu quero dizer para os irmãos que muitos não acreditam na história, porque uns, olhando de uma maneira científica, dizem que a baleia tem a garganta muito estreita, que não tem condições de passar um homem pela a garganta da baleia. Outros dizem que é impossível um homem sobreviver durante 3 dias dentro do ventre de um peixe. Mas eu quero dizer para os irmãos, e aí eu me lembro de um senhor que era cortador de cana, um homem simples, um homem rude, mas ele tinha uma fé inabalável na palavra do Senhor. Ele tinha fé em Deus e tinha fé na palavra do Senhor. O nome desse homem era, o nome eu não me lembro, mas eu me lembro do apelido, o nome dele era Duquinha. O irmão Duquinha disse algo que ainda hoje eu me lembro. Eu tinha acabado de me converter, isso há 30 anos atrás, e eu ouvi o Duquinha dizer o seguinte: olha, eu acredito na Bíblia, tudo que ela diz, de trás para frente e de frente para trás. A Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, eu acredito, mas se dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também acreditava. Então, nós precisamos ter essa fé inabalável, não importa. Interessante é que não só pessoas que se dizem descrentes, que acham certo exagero dessa passagem, desse texto, mas são teólogos que não admitem que isso seja uma verdade absoluta, acham que foi algo apenas simbólico, apenas alguma coisa que era para simbolizar a própria morte de Jesus Cristo, que passou 3 dias no ventre da terra. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, quando diz uma palavra, Ele não se preocupa para provar o que Ele diz, porque Ele é a verdade. Deus é a verdade, Ele não se preocupa, Ele diz e sabe que as coisas irão se cumprir. Mas pela sua misericórdia e pela dureza do coração dos homens, Deus deixou algumas pistas na humanidade para que nós entendêssemos que a sua palavra é a verdade. Vejamos o seguinte: no ano de 1891, foi escrito por um médico legista, um médico que que presenciou esse fato que eu vou narrar. 1891, pescadores ingleses pescaram um grande peixe, e quando abriram o peixe, encontraram dentro desse peixe um homem que ainda estava vivo. Isso aconteceu aqui nas Ilhas Malvinas, também chamado de Falklands, pelos ingleses. Já houve uma guerra nessa ilha, devido os ingleses dizerem que a ilha era deles, e que os argentinos diziam e reclamavam que a ilha também lhe pertencia. Então houve uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina, mas foi lá nas Falklands ou nas Malvinas, não importa o nome, não importa de quem pertence, o certo é que aconteceu em 1891, que esses ingleses, ao pescar esse grande peixe, encontraram um homem ainda vivo. E isso deu a entender que o que Deus diz, Ele vai cumprir. Amém? Isso aconteceu para que nós tivéssemos certeza de que Deus não deixa dúvida. Aconteceu também algo interessante. No ano de 1564, que um homem sábio, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa e depois de muito medo, um homem um italiano chamado Galileu Galilei, ele descobriu
pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, pela sua ciência, de que a terra era redonda. Mas ele teve que, por algum tempo, ele teve que negar essa sua descoberta, porque a Inquisição, a Igreja Católica, não admitia que a terra fosse redonda. Eles imaginavam que a terra fosse plana. E se a pessoa continuasse andando, quando chegasse no final, eles iam cair no abismo. O que é interessante, meus irmãos, é que quando Galileu descobriu isso, e nós acreditamos hoje piamente de que a terra é redonda, a terra é esférica, muitos anos antes, aproximadamente 2.200 anos antes de Galileu Galilei dizer que a terra era redonda, Deus já tinha revelado para um dos seus profetas, chamado Isaías, de que a terra era esférica. Amém? Eu vou dizer para vocês aonde se encontra essa referência, para que nós possamos saber que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus de que Ele é a verdade absoluta. Então vamos ler Isaías no capítulo 40, verso 22, o que está escrito. Isaías capítulo 40, verso 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Essa tradução não está conforme o que está escrito na nossa tradução. A nossa tradução, abram a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 40, e muitas outras traduções diz assim. E quem achar, leia, por favor, Isaías. Aleluia! Leia novamente, fique de pé, leia alto e a bom som. Vai, eu vou levar o microfone aí. Volta aí um pouquinho, Wanda. Amém. 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Amém. Amém. Quando eu li na nossa tradução que diz que a terra é arredondada. Também tem outra tradução que fala que Deus está assentado sobre a esfera da terra. Então, uma esfera é arredondada. Amém? Pronto. E ele, o que está assentado sobre o círculo da terra. Essa tradução é um pouquinho melhor. Amém? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando Deus fala, Ele fala e cumpre com o que Ele diz. Anos antes, 2000 anos antes, Ele já tinha afirmado que a terra era redonda. Mas aqui nós não estamos aqui apenas para provar sobre o que Deus diz, porque Deus diz e Ele é a verdade. Eu quero apenas trazer à tona algo extremamente interessante. É que quando nós acabamos de ler o texto, e eu coloquei aqui, voltando ao texto de Jonas, que declara que ele desce às profundezas do abismo, nós encontramos Jonas numa situação extremamente difícil, extremamente caótica, extremamente sem esperança, porque ele estava num lugar onde ninguém podia ouvi-lo, mas ele lembra de que Deus tinha colocado no seu coração e tinha ordenado para que ele fosse a Nínive. E aí ele se conscientiza do seu pecado, porque toda desobediência, meus irmãos, saibam disso, fique atento ao que eu estou dizendo, toda desobediência traz uma consequência. Se você é desobediente à palavra do Senhor,
você vai ser punido pela sua desobediência. Toda desobediência traz uma consequência. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, mas Deus é justo. Quando, no livro de Êxodo, Moisés, falando aos seus irmãos, e ele diz: olha, nós estamos à beira do rio e nós vamos conquistar a terra prometida. E uma coisa é certa: quando vocês passarem para o outro lado, vocês vão ajudar aos seus irmãos. E eu peço aos queridos jovens que estão aqui à frente, por favor, jovem, olhe para mim, se aquiete, por favor, mantenha quieto, que é para poder a igreja ouvir a palavra do Senhor, amém? Me ajude. Então, como eu estava dizendo, Moisés diz para os irmãos: olha, nós vamos tomar a terra prometida, nós vamos atravessar o rio, nós precisamos de que vocês, que já têm a terra de vocês se conscientizem de uma coisa: vocês precisam atravessar o rio Jordão e continuar lutando, para que quando os seus irmãos conquistarem a sua terra, vocês possam voltar para a terra que vocês já têm posse. Agora, algo é interessante, é que alguns deles não queriam ir porque já tinham o seu quinhão, já tinham o seu pedaço de terra, eles não estavam interessados em ir lutar pela vida dos outros. Mas Moisés diz: olha, se vocês não forem, se vocês desobedecerem à voz de Deus, com certeza o seu pecado há de lhe achar. Essa é uma sentença, e é exatamente isso que nós encontramos aqui na vida de Jonas. Jonas desobedeceu, e ele estava num navio escondido dentro do porão, mas o seu pecado lhe achou, e Deus puniu, e ele foi lançado nas profundezas do abismo. Eu quero dizer para os irmãos, não estou aqui para assustar a igreja, mas estou aqui para trazer uma mensagem do Espírito Santo do Senhor. Aquele mesmo Espírito que tocou no coração de Jonas, para que ele fizesse aquela oração, para que dos céus fosse ouvido, para que, como diz no verso de número 10, o peixe fosse até Nínive e vomitasse Jonas em terra firme. O Espírito do Senhor que fez Jonas sentir no coração de fazer aquela oração, aquele mesmo Espírito está aqui tocando o coração de cada um de vocês. Mas, como eu disse, o seu pecado, da sua desobediência, há de lhe achar. Mas, graças a Deus, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos perdão e fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos como Jonas, abandonados. Muitas vezes nós nos sentimos sem condições de clamarmos a Deus. Muitas vezes nós nos sentimos isolados, muitas vezes nós nos sentimos na escuridão, sem ninguém para nos apoiar, sem ninguém para nos ajudar, sem ninguém para dar uma palavra de conforto. Mas uma coisa eu digo: clame ao Senhor, porque Ele está com o seu ouvido atento ao clamor dos seus filhos. Clama-me e me achareis, diz o Senhor. Quando me buscar, busca-me e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele se faz achar. E mesmo assim, como eu disse, Jonas estava no mais profundo dos mares, estava com o pecado em si da desobediência, estava mal cheiroso devido ao estômago do peixe. E eu imagino e brinco às vezes dizendo: imagino quando o peixe vomita Jonas em Nínive e ele sai andando e pregando a palavra do Senhor, e eu imagino a quantidade de gato que estava correndo atrás dele.
o cheiro de peixe e Jonas pregando, e os gatos correndo atrás. Isso é brincadeira, não tem na Bíblia, isso é coisa minha. Mas o que eu quero dizer é que o pecado cheira mal. O pecado cheira mal. E nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E eu quero avisar para os irmãos que é exatamente naquele momento, quando Jonas começou a clamar a Deus, ele começa a sair daquela situação. Foi quando Jonas fez aquela oração a Deus, quando ele falou como se estivesse diante do templo de Deus, ele começou a sair daquela situação terrível, daquela situação de escuridão, daquela situação de miséria, de coisa impossível de acontecer. Foi exatamente quando ele clamou a Deus. E ele começa agradecendo. Quando Jonas começa glorificando a Deus, é exatamente no momento que ele glorifica a Deus, e Deus ouve a sua voz, é que Deus abre os céus e fala com o peixe. E o peixe obedece a Deus e vomita Jonas em terra. Ele está nesse momento, o Espírito do Senhor está falando do alto dos céus a cada um dos que aqui se encontram, dizendo: eu estou com você, eu estou para lhe abençoar, eu estou para lhe proteger, eu estou para lhe dar vitória em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, meus irmãos, é um Espírito que nos enche de alegria, é um Espírito que nos enche de força, de vigor, é um Espírito que nos enche de alegria, é um Espírito que renova as nossas forças. E ele renovou as forças de Jonas e está renovando a força de cada um de nós que aqui se encontra. Eu sei, meus irmãos, como é difícil a gente glorificar a Deus quando a gente está numa situação difícil. Como é humanamente impossível a gente glorificar a Deus quando nós recebemos notícias que são dolorosas, notícias que nos ferem. Poucos dias atrás chegou um pai conversando comigo e disse: pastor, eu estou com o coração ferido, eu estou amargurado, eu tomei conhecimento de que meu filho, que eu tanto amo, está envolvido com as drogas. Realmente, meus irmãos, como é que um pai, numa situação como essa, pode glorificar a Deus? E eu digo, é exatamente nessa situação. Quando você perde o seu emprego, quando morre um ente querido, quando acontece algo terrível na sua vida, você deve simplesmente aquietar-se e saber que o Senhor é Deus. Quando nós glorificamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós cantamos louvores a Deus, os céus se rasgam e Ele desce e vai cuidar de cada um de nós. São as janelas dos céus que se abrem a seu favor. São as janelas dos céus que estão abertas, porque o ouvido do Senhor está atento à sua oração. A palavra do Senhor nos garante que Deus não está surdo para que não ouça as nossas orações. A palavra do Senhor nos garante que Ele não está com a sua mão ressequida, com o seu braço atrofiado, para que não possa estender para lhe abençoar. O Senhor está atento à sua oração. Assim como Ele ouviu a oração de Jonas e tirou do mais profundo do abismo, Ele vai tirar você da mais difícil situação que você possa se encontrar nesse momento. Porque Ele te ama. Ele olha do céu para os homens e para as mulheres e diz como Ele disse com Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito,
Ele olhou para Jesus quando Jesus foi batizado. Ele olhou, Deus olhou dos céus para Jesus e disse: esse é meu filho amado, nele eu me comprazo. Ele vai olhar para você e vai dizer: esse ou essa são meus filhos amados, em vocês eu tenho prazer. Concluindo, eu quero dizer para os irmãos que quando Jonas pregou naquela cidade, as pessoas foram tocadas, não pelo que Jonas estava falando, mas eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui pertinho de você. Eles foram tocados e eles decretaram um jejum e uma oração. Eles oravam e jejuavam, ao ponto do rei descer do seu pedestal, do seu trono, e se cobrir de saco, representando a sua humilhação, representando a sua miséria, jogando, como diz, cinza na sua cabeça, e clamando a Deus: Senhor, perdoa, porque nós não sabemos o que fazemos. E Deus olhou para aquela cidade, teve misericórdia daquele povo, ouviu o seu clamor, assim como ouviu o clamor de Jonas, que estava no mais profundo do abismo. Ouviu e respondeu favoravelmente, fazendo com que aquela cidade não se perdesse, mas fosse salva pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele está aqui hoje, meu irmão, esse mesmo Espírito, para dar salvação, para dar bênção e para glorificar a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Esse Espírito está aqui no nosso meio, dizendo a cada um de nós que aqui se encontra: eu me importo com você, eu estou com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Estar na presença do Senhor, meus irmãos, é algo extremamente prazeroso, e além de ser prazeroso, nós estamos na companhia daquele que pode todas as coisas, porque Deus fez os céus e a terra. No princípio ele dizia: haja luz e houve luz. Deus é um Deus que não precisa de matéria-prima para fazer nada. Ele vai mudar a sua vida, porque Ele não precisa de nada para fazer com que a sua história seja mudada hoje, porque Ele está aqui com você para lhe abençoar.